Se Deus quisesse que todo mundo fosse do povo de Israel, ele faria assim. Mas não, Deus cria diferentes povos e cada povo tem a sua missão. O cristianismo é diferente. O cristianismo fala, tu precisa ser cristão para ter salvação. O judaísmo diz, tu não precisa. Eu acho até engraçado o pessoal que é ateísta e secular e supostamente é tolerante, briga e luta o tempo todo, é militante contra uma coisa que não existe. Chega a ser um negócio bizarro. Se ele não acredita em Deus, acha que não existe. Ele deveria ter uma reação zero. Né? E às vezes as pessoas ficam com o pé atrás pensando, por que tem uma judia falando de cristianismo? Aí a minha crítica aos judeus. Se existe um judeu que marcou de maneira exponencial a história humana, o judeu mais importante de toda a história é Jesus. E com todo o respeito, os caras dão mole, deixando o mundo todo. E olha, eu tenho visto hoje, em Israel, hoje existe um grupo enorme de acadêmicos que estudam sobre Jesus. Até é interessante a gente pensar naquele famoso professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, lá, o Davi, como é que é o sobrenome dele agora? Me escapa. Que escreveu o Jesus no judaísmo lá, Flusser, Davi Flusser. Sim. Ele trata Jesus como um judeu piedoso de perfil mais ou menos reformista, que ele até diz, bendito seja o nome dele, né? E que por causa do impacto. E hoje eu vejo uma coisa muito interessante, muitos judeus assim, saindo desse trauma da cristandade e chegando assim, peraí, deixa eu ver esse Rabino da Galileia mais de perto, porque não é possível que esse cara tenha vivido tão pouco tempo e tenha feito toda uma mudança, né? Tudo aquilo que a tradição judaica sempre teve em mente, que é abençoar os povos com os princípios que tem a ver com a Torá e com Tanar, com a palavra divina. Quem conseguiu passar para todo mundo mais foi o movimento de Jesus, especialmente pelo Rav Shaul, mais conhecido como apóstolo Paulo. Então aí é uma coisa interessante, e na minha opinião existem valores que a gente não percebe, que são fundamentais na sociedade e que são compartilhados por judeus e cristãos, e eles fazem muita diferença. Israel é uma maior bênção que tem na história humana, e a fé cristã herda daí. Então eu acho que a gente, discutindo teologia e soteriologia e outros elementos à parte, a gente tem uma importância na história humana muito significativa, e nesse sentido eu ponho a inimizade de lado e eu acho que a gente tem parceria nessa parada. E aí, Aline? Não, sem dúvida nenhuma, quer dizer, o povo judeu começa com o monoteísmo, quer dizer, o monoteísmo vai realmente surgir com o povo de Israel, mas vai ficar com o povo de Israel, quer dizer, quem consegue pegar o monoteísmo e levar ele aos 4 cantos do mundo é o cristianismo. Então, na realidade, isso vai ser... Nunca foi, desculpa te interromper, Aline, nunca foi objetivo do judaísmo expandir essa ideia do monoteísmo para todo mundo? Não, o judaísmo nunca foi uma religião proselitista. Entendi. Quer dizer, para o judaísmo, Deus criou 70 povos, quer dizer, Deus criou vários povos. Cada povo tem seus direitos e deveres, tem sua missão no mundo. Se Deus quisesse que todo mundo fosse do povo de Israel, ele faria assim. Mas não, Deus cria diferentes povos e cada povo tem a sua missão. Então, está escrito na Bíblia que Israel é Or Lagoim. Israel vai ser uma luz entre as nações, quer dizer, vai ajudar a iluminar o mundo. Mas não é que o povo, quando a gente fala de povo escolhido, não é que os judeus são melhores. Os judeus têm uma missão diferente nesse mundo dos outros povos. E por isso um judeu nunca vai chegar para ti e dizer, não, te converte, né? Porque também uma grande diferença é que para o judaísmo, todo mundo pode ter salvação. Tu não precisa ser judeu para ter parte no mundo vindouro. O mundo vindouro é o nome do paraíso segundo o judaísmo. Então, o cristianismo é diferente. O cristianismo fala, tu precisa ser cristão para ter salvação. O judaísmo diz, tu não precisa. Então, tu não tem nenhuma necessidade. Tu precisa ser uma boa pessoa. Então, no judaísmo existe o que se chama as leis dos filhos de Noé. Quer dizer, são leis básicas que se qualquer pessoa seguir, a pessoa tem salvação, a pessoa é uma boa pessoa, e são coisas, não matar, não roubar, são parte dos 10 mandamentos, então, são 7 leis no total, então realmente uma coisa bem básica, que aí todo mundo tem salvação, e por isso não tem necessidade de judeus converterem. Apesar disso, o judaísmo sim aceita a conversão, desde os tempos bíblicos. O exemplo é Ruth. Ruth vai ser a primeira oficial conversa ao judaísmo, e dela vai sair o rei Davi. Então, o judaísmo sempre aceitou conversas, é um processo, hoje em dia, que é longo e demorado, mas é sim possível.
Eu fazer um contraponto e aqui. aí você estava falando também, e os cristãos que levaram... Os cristãos que levaram, na realidade, o monoteísmo aos 4 cantos do mundo. Eu posso dizer uma coisa? Quando eu sou judia, eu pratico o judaísmo, e no meu canal a gente fala bastante de cristianismo. A gente visita lugares cristãos, judaicos, históricos, arqueológicos, a gente mostra tudo. E às vezes as pessoas ficam com o pé atrás pensando, por que tem uma judia falando de cristianismo? E... primeiro, eu vejo muitos pastores falando de judaísmo e ninguém olha estranho. Olha estranho por causa de eu ser judia e falar de cristianismo. Mas eu acho que as religiões têm muito mais em comum do que tem de diferente. São religiões irmãs, na minha opinião. Tem, obviamente, pontos, principalmente a questão do Messias, que discordam e sempre vão discordar, na minha opinião. Quer dizer, a intenção não é os judeus converterem os cristãos, nem os cristãos converterem os judeus. A ideia é que são religiões irmãs e família, às vezes, briga, família nem sempre concorda, mas as religiões são irmãs. Então, eu não vejo problema de uma religião falar da outra, de uma religião entender a história da outra. Eu acho que isso faz as pessoas se aproximarem. Boa parte da inimizade foi porque uma religião não conhecia da outra. As pessoas literalmente... Às vezes pessoas que estão comigo em caravanas em Israel me perguntam, mas o que os judeus acreditam? Quer dizer, o centro da tua fé é baseado num judeu, mas tu não sabe o que os judeus acreditam. Então eu acho que as religiões, se conhecendo mais, as religiões vão se aproximar e vão ser religiões irmãs. Nunca elas vão se unir porque tem diferenças teológicas inconciliáveis, mas elas podem conviver bem e essa aproximação está acontecendo. Hoje em dia existe em Israel um novo conceito que se chama Notzrim Ohavei Israel. Cristãos que amam Israel. Por que essa expressão existe? Porque, outra vez, no coletivo judaico, os cristãos não gostam de Israel, os cristãos não gostam dos judeus, e agora com esse movimento protestante crescendo, esse movimento que gosta de Israel, e de repente a gente vê cristãos brasileiros em Israel carregando bandeira de Israel, e visitando, e a gente começa a ver isso, os israelenses começam a ver, ok, tem um tipo diferente de cristãos, tem alguma coisa diferente acontecendo, e isso tem um nome hoje em dia. Notzrim Ohavei Israel, os cristãos que amam Israel. E por isso, às vezes, eu estou guiando pessoas e eles acham assim... Como tem brasileiro lá, hein? Como tem brasileiros. Os brasileiros adoram. Então, às vezes, quando eu estou em Israel e o pessoal pergunta, quem são teu grupo? Se eu disser que são evangélicos, cristãos, a galera não conhece os conceitos. Eu digo, não, são cristãos que amam Israel. Que legal, bem-vindos. Tá. É mais fácil. Fazer um contraponto aqui. Na verdade, assim, até onde eu posso entender, os judeus, no primeiro século, eles eram muito mais abertos a expressar a sua fé para os outros povos. Então havia um tipo de proselitismo maior. Tanto é que quando você lê o Novo Testamento, você vai falar de um sujeito que é temente a Deus. Temente a Deus não é um cara que teme a Deus. É um indivíduo que percebeu um diferencial extraordinário no judaísmo do ponto de vista ético, social e de espiritualidade e comparou com o paganismo e falou assim, esses caras são interessantes. Só que assim, para cumprir todos esses negócios que eles ficam fazendo aí, eu tô fora. Então eles eram amigos da sinagoga. E especialmente os fariseus, faziam prosélitos. Até por causa dessa ideia que Israel precisava ser uma fonte de bênção para as razões. A gente sabe, né, o que diz a Kimitzion Tetzetorah Uduvar Hashem Yerushalayim, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém, e os povos virão a Sião aprender a sua lei. Então, assim, os judeus, querendo ou não querendo, com excesso de particularismo ou não, esse elemento está presente na tradição. A minha impressão é que o trauma com a cristandade botou o pessoal para ser mais fechado. E a questão é a seguinte, olha, o que eu vou falar lá agora, que esse pessoal já está meio caminho andado e entrou por uma vertente um pouco diferente da gente. Mas, na verdade, eu também até faço um contraponto com a Aline aqui, dizendo o seguinte, toda expressão religiosa, no final das contas, de uma forma ou de outra, se assevera como referência de verdade, senão ela não tinha nem razão de existência. Nenhum judeu vai achar que o seu Messias vai ser da Mongólia ou da Tailândia. Nenhum cristão vai abrir mão dessas referências. Então, essa ideia de que nós temos uma convicção que é inabalável, que não se negocia, existe no secularismo. Claro. Eu acho até engraçado o pessoal que é ateísta e secular e supostamente é tolerante, briga e luta o tempo todo, é militante contra uma coisa que não existe. Chega a ser um negócio bizarro. Se ele não acredita em Deus, acha que não existe. Ele deveria ter uma reação zero. Né? Falou assim, olha, eu não acredito no queijo do gnomo de Marte. Ok, não existe, isso é uma loucura, né? Então, o problema acho que não é esse. O problema é
a gente dizer, olha, a minha maneira de pensar, ela se sustenta por causa disso, disso, disso. Aí eu tenho o argumento da experiência profunda, eu tenho o argumento da história, eu tenho o argumento da ética, do benefício social, vários elementos que contribuem. E no fundo, os judeus têm um negócio muito interessante que é chamado de tikkun olam, quer dizer, de fazer do mundo um lugar melhor, né? Construir, desenvolver. Os cristãos trabalham para construir o reino de Deus, ou seja, a gente está em função das diretrizes divinas, fazendo do mundo um lugar melhor. Então tem muito ponto de contato em comum. Agora, como é que vai ser a questão messiânica? A gente espera para saber.